atentassem para esta palavra. Vai ser uma palavra muito breve, mas ela é uma palavra extremamente objetiva. E assim como eu falei no início da reunião, que nunca a fé provoca em nós o surgimento de um coração de pedra. Que nunca a fé produza isso em nós, porque o objetivo da fé não é isso. Na sexta-feira nós estivemos aqui a falar acerca de graça e acerca de fé. O que é a diferença entre graça e fé? Nós aprendemos uma coisa muito importante, que a fé ela é cimentada no passado. A fé é cimentada no passado. O alicerce da fé é o passado, mas o objetivo da fé é o futuro. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É ou não é? E nós entendemos isso por fé. Porquê? Porque é Deus quem diz. Nós acreditamos nas coisas da Bíblia porque é Deus quem diz. Antigamente os profetas falavam e diziam: assim diz o Senhor. Não é? Quando eles diziam assim diz o Senhor, toda a gente atentava. Porquê? Porque era a palavra de Deus na boca do homem. Não pela capacidade do homem, não pela autoria do homem, mas pela autoria de Deus. Deus ia declarar aquilo que ia fazer. Assim diz o Senhor. Ele, quando chegou à viúva de Sarepta, o que é que ele disse? Olha, faça um bolo primeiro para mim e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Enquanto ele não disse assim diz o Senhor, a mulher não mexeu uma parte. Assim devemos ser nós. Não façamos nada sem termos o respaldo da palavra de Deus. Sem termos a sustentabilidade da palavra de Deus. Porque isso é que é viver por fé. Viver por fé é viver pela certeza da infalibilidade da palavra de Deus. Deus não falha. Nós como homens falhamos. Mas a palavra de Deus não falha. Porque se a palavra de Deus falhasse, irmãos, ela teria que ser renovada a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada semana. Não. A palavra de Deus, ela própria se declara nova a cada dia. Porquê? Porque ela vem sempre ao encontro da nossa necessidade. E então nós entendemos que pela palavra de Deus nós acreditamos numa coisa que nunca vimos. Todos quantos aqui estão dentro desta sala não viram Jesus crucificado. Ou viram? Não viram. Mas acreditam que Ele foi crucificado. Porquê? Porquê? Porque a palavra de Deus o diz. Então a fé é a prova das coisas que se não vê. A fé é a prova das coisas que se não vê. E a prova das coisas que se não vê é nós acreditarmos naquilo que nunca vimos. Eu nunca vi Jesus ressuscitar, mas acredito que Ele está vivo. Acredito que Ele está à direita do Pai. Acredito que Ele virá. Porquê? Porque a palavra de Deus o diz. Isto é que é viver por fé. É estarmos rodeados, como Paulo falou aos Hebreus, de uma tão grande nuvem de testemunhas. E através dos testemunhos dessas pessoas, a nossa fé é robustecida. E esta manhã eu quero-vos falar acerca do lado humano da pessoa de Jesus. Que é a coisa mais fascinante da Bíblia. É um Deus humano. Um Deus tão humano. Enquanto por vezes a igreja toma atitudes tão frias, Deus é um Deus tão humano. Ao ponto de Ele próprio fazer encarnar seu Filho para se tornar um ser humano. Deus se fez carne. Porquê? Porque Ele amava o ser humano. E foi movido por amor que Ele tomou essa atitude. Nós na sexta-feira passada falámos também acerca da graça, o que era a graça. A graça não é apenas o favor imerecido, mas é um propósito do coração de Deus. Deus, por sua graça, entendeu fazer isso. Deus, por sua graça, entendeu planear a salvação para todo o ser humano que cresce. Então a graça é uma disposição do coração de Deus. Não é só um favor imerecido, mas é uma disposição do coração de Deus. A graça de Deus nunca busca o merecimento do ser humano, mas Ele sempre procura a necessidade dele. A manifestação da graça nunca procura o merecimento do ser humano. Não é pela graça de Deus, não é por nosso merecimento que somos salvos. Nós somos salvos por meio da fé. A fé é o meio pelo qual nós compreendemos e a graça de Deus nos alcança. Porquê? Porque nós aceitamos as coisas que vêm da parte de Deus. Mas hoje eu queria me centrar na escritura de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nunca permitam que o vosso coração se endureça pelas agrulhas da vida, ou que o egoísmo não torne o seu coração num coração de pedra. Mas tenha sempre um coração de carne, um coração que pulsa. Coração de pedra não gera vida, mas coração que pulsa gera vida. Que Deus em nós nunca encontra um coração de pedra, mas encontra sempre a obra das suas mãos.
Porquanto ele disse no livro do profeta Ezequiel que ele tiraria de nós um coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Porque o coração de pedra é a frieza do ser humano. O ser humano não se preocupa com o outro, não quer saber do outro para nada. Ele quer que a vida dele esteja bem, que a fé dele é centrada nele próprio. E então já Jesus não é o centro, é ele que é o centro. Ou seja, vem a Jesus porque Jesus te dá isto, vem a Jesus porque Jesus te dá aquilo. Então, o centro da questão não é Jesus, é a pessoa. Enquanto que o centro da nossa vida tem que ser Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Sabe porquê? Porque no centro da sua vida, Ele nos pôs a nós. Não troquemos os papéis. Jesus pôs em si mesmo, no centro de si mesmo, a nossa vida. Nada lhe passa ao lado, irmãos. Nós não somos filhos de um pai insensível. E nós hoje vamos compreender quão sensível Deus é para connosco. E quão compreensivo, e quão compassivo, e quão amoroso, e quão solidário. Você pensa que aqui dentro da sala não há pessoas que estão sofrendo? Há pessoas que estão sofrendo dentro desta sala, e muito. E estão sofrendo em silêncio. Mas você pensa que o silêncio dessa pessoa passa ao lado de Deus? Nunca, irmão. Ainda há pouco eu estava lá dentro falando com o irmão Marinho e estava-lhe a dizer que muitas vezes o favor de Deus se manifesta na nossa vida. Não é pela grandeza da nossa fé, nem tão pouco pela nossa fé, é pelo seu grande e infinito amor. Em Lucas, no capítulo 7, nós vemos a partir do versículo 1, nós vemos a narrativa da cura do servo do centurião. E vocês sabem que quando se dá uma cura, há alegria, há júbilo, não é? E então, por vezes, a nossa alegria também nos afasta da tristeza dos outros. Eu estou alegre, nem me vou contaminar com ele, porque então ele vai roubar a minha alegria. E então, por vezes, a alegria do ser humano o torna, como é que eu ia dizer? O torna só. Eu estou alegre e eu não vou permitir que nada me roube esta alegria. Então eu torno-me insensível a quem esteja à minha volta. Porquê? Porque se você está triste e se eu estou alegre, eu não posso chegar junto de si, que é para não roubar a minha alegria. E então Jesus, vindo, diz a Bíblia no versículo 11, diz assim: em dia subsequente, portanto, no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Jesus vinha de Cafarnaum, portanto vinha da Galileia, passava por Samaria para ir à Judeia. Então, Jesus não tinha necessidade nenhuma de ir a Naim, irmãos. Geograficamente, eu tive o cuidado de ver o mapa, geograficamente Jesus vem de cima e ele vem para aqui, mas ele não tinha necessidade nenhuma de desviar caminho para ir para ali. E o Espírito do Senhor me lembrou da história do Jairo. O que é que Jesus disse a Jairo? Jairo, desce depressa porque me convém. Ou seja, eu tenho algo a fazer na tua casa. Porque me convém hoje ficar em sua casa. Então também convinha a Jesus fazer aquele desvio para ir a Naim. Porquê? Porque estava uma mulher sofrendo. E era a segunda vez que ela sofria da mesma coisa. Porque a primeira tinha perdido o marido. E a segunda perdeu o filho. Era a segunda vez que aquela mulher fazia aquele caminho doloroso. O caminho de ter perdido o marido e de enterrar o marido. E desta feita, ela não só perde o filho, como também perde a esperança de vida, irmãos. Porque ela era uma mulher viúva. Ela ficava aberta à caridade dos outros. E entretanto eu vejo aqui um confronto, irmãos. Eu vejo um confronto de uma multidão jubilosa,
de uma multidão feliz, alegre, por causa daquilo que Jesus tinha feito com o servo do centurião. Vinham todos alegres e, entretanto, no meio daquilo tudo, são confrontados com uma multidão, outra multidão triste. Uma multidão de um lado alegre e outra multidão de um lado triste. Jesus toma uma atitude. E a atitude que ele toma é esta. Vamos parar com a alegria, que eu tenho aqui um trabalho a fazer. Ele imediatamente se desliga daquela alegria e ele se torna solidário com aquela pessoa. E então a Bíblia é clara quando diz aqui que vendo-a o Senhor, diz o verso 13, compadeceu-se dela. A palavra compadecer significa padecer com. A pessoa, quando se compadece de alguém, ela padece com, ela sofre com ela. Ela torna-se solidária dela. E Jesus, a primeira coisa que ela tenta é para quê? Para a ressurreição do morto? Não! É para a restauração da alma dela. Porque por vezes o segredo das coisas não é um milagre. É o que leva ao milagre a acontecer. Muitas vezes nós somos levados a enfatizar o milagre, a empolgar o milagre, a dar uma relevância ao milagre. Tudo se centra no milagre. Eu quero-vos fazer uma pergunta, irmãos. Como é que estaria o coração desta mulher e qual era a esperança de vida desta mulher? Esta mulher não estava apenas a perder o seu filho, ela estava completamente perdida na vida.